Em um país de dimensões continentais, quase tudo é grande demais, distante demais e complexo demais para ser percebido por quem vive nos centros urbanos. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, extensão suficiente para caber toda a União Europeia e ainda sobrar espaço. A maior floresta tropical do planeta, a maior reserva de água doce subterrânea conhecida, fronteiras com 10 países e uma costa de 16 mil quilômetros formam uma muralha natural que parece intransponível. Mas por trás dessa grandiosidade, existe um paradoxo silencioso. Quase todo o Brasil está vazio militarmente, não por acaso, não por descuido, mas por uma combinação de geografia, história, economia e escolhas estratégicas que moldam o país desde o século XVI. A introdução a esse tema exige uma imagem simples. Imagine olhar para um mapa militar dos Estados Unidos. Pontos de presença distribuídos coast to coast. Agora imagine a China. Bases enormes em Xinjiang e Tibete, mesmo em regiões quase desabitadas, porque território é poder. Rússia. Presença maciça até na Sibéria mais remota. Agora coloque ao lado o mapa militar brasileiro. Manchas densas de tropas no sul e sudeste, pontos menores no nordeste, e uma imensa área vazia ocupando quase todo o norte e centro-oeste. Essa discrepância é tão grande que beira o inacreditável. 90% da presença militar brasileira está concentrada em apenas 10% do território. O resto do país, literalmente 9/10 da nação, tem uma presença que, em termos práticos, é simbólica. Mas antes de entender a vulnerabilidade estratégica, é preciso entender de onde isso veio. Tudo começa na costa litorânea. Em 1500, Portugal não tinha interesse no interior. A economia girava em torno do mar, das rotas, das feitorias. A lógica era simples: controle o litoral e você controla a colônia inteira. Durante séculos, o Brasil foi uma faixa estreita, comprimida entre o Atlântico e a Mata Densa, com cidades surgindo apenas onde navios podiam atracar. Interior? Custoso demais, longínquo demais, desnecessário demais. Mesmo após a independência, o padrão não mudou. A população cresceu onde havia infraestrutura. As ferrovias do século XIX ligavam fazendas de café ao Porto de Santos, não ao interior profundo. As forças armadas, portanto, se organizaram de acordo com onde o Estado e a economia estavam. Bases em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Tropas próximas do poder político, quartéis próximos dos centros industriais. Não era falta de visão militar, mas coerência com a realidade logística. O século XX trouxe Brasília, a tentativa monumental de empurrar o país para dentro. Mas Brasília foi como instalar o trono no centro do castelo, enquanto o exército permanecia guardando apenas as muralhas externas. A Amazônia continuou sendo vista como distante, e o custo de manter tropas em áreas isoladas era, e ainda é, brutal. Até hoje, alimentar, abastecer e manter um único pelotão na selva pode custar 3 vezes mais do que manter outra unidade no Sudeste. A logística não perdoa. Onde não há estradas, tudo voa. E quando tudo voa, tudo custa caro. Assim surgia o segundo fator. O Brasil nunca teve inimigos diretos. Nenhum vizinho sul-americano tinha, ou tem, capacidade de invadir o território brasileiro. Isso criou uma cultura estratégica de baixa ameaça, em que esforços militares se concentravam em proteger centros populacionais e industriais. E no Brasil, esses centros estão no litoral. Assim se perpetuou o ciclo: povo no litoral, economia no litoral, política no litoral e militares no litoral. Mas é quando olhamos para o presente que o vazio militar brasileiro se torna evidente e preocupante. Hoje, com 357 mil militares ativos, o país possui a 15ª maior força armada do mundo, em números absolutos. Mas, quando distribuímos esse efetivo pelos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a realidade muda drasticamente. Temos um soldado para cada 24 quilômetros quadrados. Essa proporção seria suficiente apenas para países pequenos e densamente povoados, mas não para uma nação continental com fronteiras gigantescas, floresta densa, rotas de narcotráfico e riquezas naturais distribuídas no interior. E o mais grave,
Esse pequeno contingente não está espalhado proporcionalmente. Ele está concentrado onde sempre esteve. 45% das tropas estão no Sudeste, que representa pouco mais de 10% do território nacional. O Sul, com apenas 6% do território, concentra mais 25%. Somando os dois, esse pedaço minúsculo do mapa concentra 70% da presença militar do Brasil. O Norte, que sozinho é maior do que a União Europeia, conta com pouco mais de 12% das tropas. Para se ter uma ideia do absurdo, o estado do Amazonas tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados e apenas 3 grandes bases militares. Roraima, com território igual ao do Reino Unido, possui apenas 2 batalhões para cobrir toda a fronteira com a Venezuela e a Guiana. No Acre, um único batalhão de infantaria de selva é responsável por uma região maior que a Inglaterra inteira. Essa distribuição cria vulnerabilidades gigantescas. Na Amazônia, por exemplo, há mais de 11 mil quilômetros de fronteiras internacionais, uma extensão capaz de ligar Manaus até Moscou, patrulhadas por 28 mil soldados. Isso significa um soldado para cada 393 metros de fronteira, em um ambiente onde rios, mata densa e ausência de estradas dificultam tudo. Para efeito de comparação, na fronteira entre Estados Unidos e México, há um agente para cada 400 metros, e essa fronteira é desértica, aberta e com rodovias. No Brasil, o desafio é infinitamente maior. Essa ausência cria um vácuo estratégico que é rapidamente preenchido pelas forças irregulares. O narcotráfico, que vê as rotas amazônicas como um corredor natural, opera com liberdade onde o Estado não está. A Colômbia produz 70% da cocaína mundial, e boa parte das cargas atravessa o Amazonas rumo ao restante do país. Facções brasileiras controlam florestas inteiras, usando barcos rápidos, pistas clandestinas e redes de distribuição transnacionais. Além do tráfico, o garimpo ilegal explodiu. Estima-se que 20 mil garimpeiros atuem apenas na terra Yanomami. Em alguns casos, garimpos possuem máquinas pesadas, logística aérea própria e até sistemas de comunicação via satélite, capacidades que deveriam pertencer a um exército, não a grupos irregulares. A destruição ambiental, o mercúrio nos rios e a violência crescente são sintomas diretos da falta de presença militar e policial. E não é só criminalidade, há também o fator geopolítico. A China, silenciosamente, tornou-se a maior investidora em infraestrutura na região amazônica. Portos, estradas, energia, mineração. Empresas chinesas operam sem oposição significativa. Não se trata de invasão, mas de influência estratégica. Onde o Estado não está, outro ator preenche o espaço. Enquanto isso, a Venezuela, mergulhada em colapso social e econômico, tornou-se foco de instabilidade. O Brasil já recebeu mais de 280 mil refugiados venezuelanos, e a região de fronteira, justamente Roraima, é uma das menos protegidas militarmente. Em um cenário de crise extrema, isso se torna uma vulnerabilidade óbvia, mas talvez a maior de todas as riquezas esteja ainda mais exposta. O aquífero Guarani, a maior reserva de água doce subterrânea do planeta, um recurso que será mais valioso que petróleo em 2050. E no Brasil, praticamente não há qualquer proteção estratégica dedicada a ele. Quando abrimos o mapa e comparamos o Brasil a outras potências territoriais, o contraste fica ainda mais evidente. A Rússia, com 17 milhões de quilômetros quadrados, mantém mais de 1 milhão de soldados ativos espalhados por bases que vão desde o Ártico até a Sibéria. Mesmo regiões praticamente inabitáveis possuem guarnições permanentes, porque Moscou entende o território como um ativo estratégico por si só, independente de população ou economia. A China, com 9,5 milhões de quilômetros quadrados, segue lógica semelhante. Bases em Xinjiang, no Tibete, no interior montanhoso e em desertos. Para o Partido Comunista, presença militar é sinônimo de soberania e controle interno. Os Estados Unidos também não deixam terra sem proteção. Existem bases em todos os 50 estados, além de Guarda Nacional e forças federais. Cada pedaço do território está coberto por algum tipo de estrutura militar ou policial. E enquanto isso, o Brasil, terceiro maior país das Américas,
age como se quase todo o seu interior fosse irrelevante. E não é. Nunca foi. Mas por que não mudamos? Por que não redistribuímos nossas forças? As respostas são duras, mas claras. A primeira é dinheiro. Estabelecer presença militar permanente em áreas remotas é caro. A Amazônia exige logística quase inexistente. Tudo precisa chegar de barco ou avião. Construir uma base custa dezenas, às vezes centenas, de milhões de reais. Manter soldados, manter equipamentos, abastecer helicópteros, abrir estradas, instalar radares, manter redes de comunicação. Tudo isso custa 3 vezes mais do que no Sudeste. A segunda razão é política. A lógica eleitoral brasileira é simples. Políticos investem onde estão os votos. E onde está a população? 60% vive no litoral do Sudeste e parte do Nordeste. Investimentos militares na Amazônia não geram manchetes, não geram votos, não mudam eleições. Já investimentos em segurança pública urbana mudam. Resultado: o Exército continua onde sempre esteve. A terceira é cultural. O Brasil não se vê como um país ameaçado. Não temos inimigos declarados, não temos histórico de invasão recente e vivemos, há mais de um século, numa zona pacífica do planeta. A ausência de conflitos cria a ilusão de segurança permanente, mas a história mostra que ameaças raramente avisam antes de chegar. E é exatamente por isso que o Brasil vive hoje um paradoxo. Somos uma potência regional, com recursos que o mundo inteiro deseja: água doce, biodiversidade, terras agrícolas, minérios estratégicos, Amazônia. Mas tratamos esses recursos como se fossem eternos, imutáveis e, acima de tudo, protegidos por algum tipo de destino. Não estão. E nunca estiveram. O Brasil do século XXI não será cobiçado por tanques ou invasões militares tradicionais. Será disputado por influência econômica, redes criminosas transnacionais, pressões ambientais internacionais e crises humanitárias vindas de fronteiras frágeis. E todos esses vetores têm uma coisa em comum: eles atacam exatamente as áreas onde o Brasil está ausente. A pergunta central não é se o Brasil deve militarizar tudo. A pergunta é: podemos nos dar ao luxo de deixar 90% do território sem proteção significativa no século mais competitivo da história moderna? Podemos continuar tratando a Amazônia como periferia? Podemos continuar ignorando o aquífero Guarani enquanto o mundo entra em crise hídrica? Podemos deixar fronteiras gigantescas sob responsabilidade de alguns batalhões dispersos, enquanto facções criminosas, garimpeiros ilegais e interesses estrangeiros ocupam espaço? A resposta sincera e incômoda é não. O vazio militar brasileiro não é apenas uma curiosidade geográfica, é uma vulnerabilidade estratégica que define quem somos e quem poderemos ser nas próximas décadas. A única questão é quando o país vai perceber isso, e se não será tarde demais. Se este vídeo te fez pensar sobre o futuro do Brasil, deixa o like agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas e continuar produzindo análises profundas como esta. Inscreva-se no Xadrez Político e ative o sininho para não perder os próximos episódios. E responde aqui embaixo: você acha que o Brasil deveria reforçar militarmente a Amazônia e o Centro-Oeste, ou o custo não vale a pena? O seu comentário ajuda a manter viva a discussão sobre o futuro estratégico do nosso país.